E se aquilo que você chama de eu fosse apenas um reflexo de processos que você nunca escolheu? E se seus pensamentos fossem respostas e não decisões? Hoje, você vai entender porque talvez não seja quem pensa que é. E meus manos, KGP, bem-vindos ao Labirinto Secreto. Hoje a gente vai abrir uma porta que quase ninguém toca, não porque ela é proibida, mas porque ela desmonta a ideia que você tem de si mesmo. Por muito tempo, a humanidade acreditou que a consciência era o centro de tudo, a origem das decisões, a fonte das escolhas, a assinatura da liberdade. Mas existe um problema: nenhuma mente consegue explicar a si mesma. Nenhuma pessoa consegue mostrar onde termina o instinto e começa a vontade. Nenhum cérebro entende por que age antes mesmo de perceber que agiu. E há uma hipótese desconfortável. A consciência pode não ser o que você imagina. Talvez ela seja apenas uma camada superficial construída para evitar que você veja a estrutura real por trás do comportamento humano. E se todas essas rotinas, medos, impulsos, desejos, rituais diários não fossem apenas uma expressão autêntica, mas parte de um sistema antigo, muito mais profundo do que qualquer escolha? Se isso for verdade, o corpo não seria vivo no sentido romântico, ele seria funcional, e o pensamento seria uma interface, não a origem. Grande parte do que você sente como decisão já estava em movimento segundos antes da consciência perceber. Há impulsos que surgem do nada, padrões que se repetem mesmo quando você tenta quebrá-los, e respostas que parecem naturais demais para serem escolha. O corpo age como um organismo treinado, reage a estímulos, repete rotinas, segue padrões predefinidos e adapta o mínimo possível, exatamente como um sistema que não pode comprometer sua função. A sensação de liberdade pode existir apenas porque, sem ela, você não funcionaria direito. Um organismo que soubesse demais poderia parar, e parar seria falhar. Toda vez que você tenta questionar a própria existência, surge algo: desconforto, angústia, um aperto silencioso. Esse sentimento não é filosófico, é fisiológico. É como se houvesse um mecanismo interno dizendo: volte, não ultrapasse esse ponto. E por que isso existe? Porque qualquer máquina complexa precisa de um limite. Passar dele comprometeria a eficiência. Numa visão mais técnica, o medo seria a função que mantém você dentro dos parâmetros da espécie, garantindo que continue fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem saber porquê. Tudo indica que grande parte da vida humana opera em nível automático: instinto reprodutivo, busca por status, comportamento tribal, necessidade de acreditar em narrativas, ciclos emocionais repetitivos, incapacidade de quebrar padrões ancestrais. Essas funções não mudam. Gerações passam, culturas mudam, tecnologias surgem, mas o código-fonte permanece o mesmo. É como se o organismo aceitasse apenas pequenas variações na superfície sem nunca permitir que a estrutura profunda fosse tocada. Se você desmontasse essas camadas, encontraria algo que parece menos com a biologia, entre aspas, livre, e mais com um sistema de instruções que sustenta a espécie de forma mecânica. O ponto mais estranho é que ninguém consegue definir o que é consciência. Ela muda conforme o contexto, muda conforme o uso, não tem fronteiras claras, não pode ser localizada, não pode ser recortada, não pode ser isolada. Isso não é normal para algo fundamental, mas é comum para algo que funciona como uma interface, um painel criado para que você consiga operar sem ver o que há por trás. Assim como máquinas industriais escondem seus sistemas internos com uma camada bonita para não assustar o operador, a consciência pode ser essa camada, uma ilusão necessária. Agora vem a parte mais desconfortável.
Imagine um processo de longo prazo, muito mais longo do que qualquer civilização humana. Um processo cujo objetivo não é criar seres conscientes, mas usar seres capazes de modificar um planeta. Na ciência, isso tem nome: biorremediação. Pesquise sobre isso após esse vídeo. Humanos transformam tudo: atmosfera, solo, ciclos químicos, redes biológicas, comportamentos de outras espécies. Somos extraordinariamente eficientes nisso, às vezes até demais. E se essa eficiência não fosse acidental? E se a função da humanidade fosse alterar o planeta, não por vontade própria, mas por natureza programada? Num projeto assim, o mais importante seria garantir que o agente não percebesse a própria função e que continuasse acreditando que vive para si. Funciona melhor quando a máquina acha que é livre. Mesmo quando você morre, nada do que importa para o sistema acaba. A função permanece, a espécie continua. Os padrões se repetem, os ciclos seguem, a programação flui para a próxima geração. O indivíduo é irrelevante, a função é eterna. E isso explica o desconforto profundo que surge quando você tenta entender sua própria origem. A programação não foi feita para ser lida, apenas para ser executada. Se tudo isso for verdade, se aquilo que chamamos de eu fosse apenas superfície, o que sobra? O que é viver quando você percebe que talvez nunca tenha controlado nada? E principalmente, o que está por trás dessa programação e qual é o próximo passo quando a função original for concluída? Se você quiser que eu continue fazendo esses vídeos, comente, compartilhe, dê like e vamos seguir abrindo portas que ninguém tem coragem de tocar. Eu sou Gepei e até uma próxima vez.